Pessoal, nós vamos falar um pouco hoje sobre o tensor de Maxwell. Então, tensor de Maxwell, né? É uma ferramenta muito útil para a gente calcular força, torque, né, em dispositivos eletromagnéticos. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: imagina que a gente tem um corpo, certo? Um corpo. Então, suponhando uma superfície bem próxima, um corpo ferromagnético, né, um certo volume, eu tenho uma superfície bem próxima desse corpo. Vou tentar desenhar ela aqui, tá? Passando pelo ar, certo? Que envolva todo esse corpo. Então esse corpo tem um volume V, né? E essa superfície aqui seria a superfície S que envolve o volume V. E o corpo ele tem um volume V, certo? Se a gente definir um ds, né? Como a gente sempre definiu, vou fazer aqui uma vista, um corte aqui, né? De um pequeno ds dessa superfície. Se eu multiplicar pelo vetor normal a superfície, esse ds, eu tenho o meu vetorzinho ds. Certo? Bom, o tensor de Maxwell foi uma expressão desenvolvida por Maxwell, né? Óbvio. Não tem, em princípio, ligação com as equações originais, né? Mas é de uma utilidade muito grande para a gente conseguir calcular forças em corpos ferromagnéticos, sujeitos a um campo magnético. Então a ideia é a seguinte, a ideia é que eu teria um dF de força, certo? Um diferencial, né? Um vetor diferencial dF, que ele seria igual a menos μ0 sobre 2 o módulo de H aqui ao quadrado ds, onde ds é um vetorzinho ds, né? Mais μ0 e multiplica o vetor H escalar ds, né? Produto simples no H. Então vocês notam que aqui a gente tem um produto escalar, né? O resultado dá um escalar, multiplicado por μ0 dá outro escalar, multiplicado por H, eu vou ter um vetor, né? Claro, com esse ds aqui, né? Aqui eu tenho um vetor, aqui eu tenho o módulo dele ao quadrado, então a equação é consistente, ou seja, se em cada dszinho desse, né, eu fizer esse cálculo, eu consigo saber a força atuando naquele pedaço de superfície, né? Se eu fizer a integração ao longo da superfície inteira, eu sei a força que atua no centro de gravidade do corpo, certo? Nós podemos resolver a equação de Maxwell para duas dimensões de uma maneira simples, tá? Não é difícil. Eu não vou fazer a dedução aqui para a gente não se alongar muito. Vocês podem procurar nos livros de eletromagnetismo, livro do professor Assunção, João Pedro São Bastos tem, o livro do Sadico também tem. Essa dedução. Eu vou focar aqui na dedução do tensor de Maxwell. Desculpa, pessoal.
para o caso bidimensional aplicado a circuitos magnéticos, certo? Então, se a gente resolver a expressão do tensor de Maxwell, né, para uma superfície num circuito magnético, nós podemos tirar facilmente algumas conclusões. Tá? Então, eu vou chegar um pouquinho para o lado aqui para a gente poder usar a mesma tela. Beleza. Bom, imagine o seguinte, para o caso em 2D, tá? A aplicação do tensor de Maxwell, imagina que eu tenho um dente, né, de uma superfície num circuito magnético, certo? E apesar de teoricamente essa superfície S não poder tocar no ferro, no caso de a gente fazer esse cálculo num cálculo de campos, né, com elementos finitos, se a gente tocar, o erro vai ser muito grande. Mas, teoricamente, a gente acaba, às vezes, como a área no ferro e a área no ar é igual, desenhando a superfície em cima do ferro. Né? Mas, no fundo, ela teria que ser um pouquinho acima, né? Um pouquinho acima. Eu vou fazer ela aqui junto com o ferro, teria que ser um pouquinho acima, como no desenho aqui, certo? Então, aqui eu teria a superfície S, né? Se eu traçar aqui uma perpendicular à superfície, né? E eu agora colocar o campo magnético H, né? No caso em que o H é constante em S, se o campo magnético H for constante na superfície S, certo? E esse ângulo aqui for θ, o ângulo com a normal, né? O ângulo que a força faz com essa normal, a força agindo nessa superfície, é 2θ. A gente consegue, para esse caso 2D, duas dimensões, né? E para o caso em que o campo é constante ao longo da superfície S, né, obter essa relação aqui do ângulo entre o H na superfície e a força, usando a expressão do tensor de Maxwell, certo? O módulo da força, nesse caso, se o campo for constante, tá? 1 meio de μ0 S H ao quadrado, certo? Na verdade aqui, o campo poderia até variar ao longo da superfície, tá? Eu poderia calcular o módulo da força diferencial daí. Eu teria aqui um ds e aqui um df, certo? Mas no caso mais geral de circuitos magnéticos, em que o S o H não varia em S, né? Então eu posso realmente usar essa expressão aqui, tá? Vocês notem então que eu vou ter vários casos aqui, tá? Vamos supor, eu vou escrever aqui, ó, caso A, o caso B, o caso C, e o caso D. Bom, eu vou usar no caso A e B aqui os casos que a gente mais usa para circuitos magnéticos, certo? Então eu vou colocar aqui a normal aqui, né? Eu tenho aqui a minha superfície S, Aqui eu coloquei a superfície até para baixo, não pode, né? Tem que ficar um pouquinho acima, aqui por conveniência eu estou desenhando ela em cima do ferro, né? Então isso aqui seria um dente, né, de um circuito magnético, eu não tenho material ferromagnético, aqui eu tenho ar, né?
certo? Então aqui eu tenho um meio com uma permeabilidade alta, né? MF, né? Aqui eu tenho a superfície S e aqui eu tenho a minha normal. Bom, eu vou agora ver qual é a cor que eu vou usar aqui. Eu vou usar o branco novamente. Então, imagine o seguinte, que meu campo ele é perpendicular saindo da superfície. Ou seja, o ângulo entre o campo e a normal é zero, né? O H. Certo? O ângulo da força é 2 vezes zero, que dá zero também, né? Então a força vai ser, nesse caso aí, para cima, né? Vou fazer a força em azul aqui. Então a força aqui, ela estaria a força F na mesma direção do H. Qual é o módulo da força? 1 meio de μ0 S, que seria a seção transversal, H ao quadrado, desde que o H seja constante, né? Uma outra possibilidade é, no caso de um circuito magnético, o campo H está entrando perpendicularmente à superfície, né? Assim, né? Ou seja, ele estaria para baixo aqui, né? Então ele formaria um ângulo de, né, 180 graus. Se o campo entra perpendicular à superfície aqui, né, ele também vai sair perpendicular aqui à superfície. E o ângulo entre a normal e o campo seria 180. 2 vezes 180, 270. Portanto, a força, nesse caso, vou desenhar aqui do lado, a força seria saindo também. Então, esses dois casos aqui são os casos que a gente mais usa, né, em circuito magnético, né? Aqui, θ θ igual a zero, e aqui θ igual a 180. 2θ, 360, por isso que a força é para cima, né? Certo? Note, nos dois casos a força é saindo da superfície, né? Não interessa se a superfície está de cabeça para baixo ou de lado, enfim. Se o campo ele entra perpendicular, o campo H entra perpendicular à superfície, ou se ele sai, como nesse caso aqui, ó, o campo H sai perpendicular à superfície, a força também sai. Então, se ele tem um ângulo perpendicular à superfície, o campo entrando ou saindo, a força é sempre saindo e perpendicular. Tá? Isso é natural da solução da expressão do tensor de Maxwell. Tá? Esses dois casos A e B é o que a gente vai usar no caso dos circuitos magnéticos. Tá? No entanto, tem outros dois casos que são particularmente interessantes de a gente discutir. Um é o seguinte, se o campo ele tiver um ângulo de 45 graus, assim, saindo, ó, certo? Θ igual a 45. Ora, o ângulo da força em relação ao normal vai ser 90 graus, né? Então a força vai estar aqui, ó. A força vai ser tangente. Esse caso aqui, pessoal, é comum nas máquinas rotativas, né? Imagine que isso aqui é uma parte do rotor. Se o campo sai perpendicular ao rotor, o campo magnético resultante, ele vai fazer uma força de tração, como essa aqui, ó, puxando, né? Certo? Então, não iria fazer um movimento de rotação no rotor. Para ele fazer esse movimento de rotação no rotor, na superfície do rotor, tem que ter uma força tangencial, como esse caso aqui do item C. Para isso, o campo teria que estar com um certo ângulo, né? Tá? Com certo ângulo, o ideal seria 45 graus, que daí a força fica exatamente tangente, né? Vou fazer o desenho aqui pequenininho, na superfície do rotor, né? A força teria uma força tangente, faria um torque grande, né? Claro, multiplicado pelo braço de alavanca, né? Supondo que há
vai produzir, no caso, uma velocidade, né? Nessa direção aí, certo? Então, a força para cá, né? Produziria um movimento de giro no rotor, certo? Um outro caso que é interessante é caso o campo magnético fosse tangente. Ora, se o campo for tangente à superfície, note que o ângulo entre o campo e a normal seria de 90 graus. 2 vezes 90, 180. Nesse caso, pessoal, a força estaria para baixo, assim, ó, penetrando no material. Seria uma força de compressão, né? Esse caso aqui serve, por exemplo, um caso mais teórico, para explicar a repulsão num corpo diamagnético, quando submetido a um campo magnético, certo? Vamos supor que eu tenho um corpo diamagnético aqui, né? E como ele tem uma permeabilidade um pouco menor que a do ar, as linhas de fluxo produzidas por um ímã, por exemplo, passariam por fora dele, já que a permeabilidade dele é menor que a do ar. Só que isso tem que ser exagerado, porque na realidade, num dispositivo macroscópico, a permeabilidade do material diamagnético é levemente inferior à do ar, muito levemente. Lá pela sexta casa na permeabilidade relativa é que vai haver uma mudança, 0,99999, alguma coisa, né? É praticamente igual a M0, na prática a gente considera M0, né? Mas do ponto de vista teórico, a gente poderia dizer que as linhas de fluxo, se eu tivesse um ímã aqui, né, fariam isso aqui, né? Elas tenderiam a passar mais por fora do material. Note que nesse caso, então, né, eu teria nesse ponto aqui, por exemplo, ó, um campo tangente à superfície do corpo ali, né? Certo? Nesse ponto aqui também, ó. Ia haver duas forças de compressão nesse caso, né? Para dentro do corpo, uma para cá e a outra para cá, né? Que teriam uma componente que iam tender a repelir o corpo, né? Então o corpo magnético ia ser repelido, né? Porque o campo passa tangente e produz forças de compressão, certo? Para dentro do material, né? Mas o que eu gostaria de frisar para vocês, que a gente vai usar nos nossos circuitos magnéticos, é o caso A e B. Então, se a gente tem uma superfície onde penetra um campo magnético perpendicularmente ou sai um campo magnético H perpendicularmente, a força sempre sai. Não interessa se o campo sai ou se o campo entra, desde que ele seja perpendicular, né? A força sempre sai e o seu módulo é dado por um meio de μ0 H ao quadrado, né? Então essa força pode ser calculada, por exemplo, numa fechadura magnética, num disjuntor, né? Para ter uma precisão maior, a gente teria que fazer o cálculo ao redor de todo o corpo, usando uma ferramenta numérica, né? O ideal para isso seria o método dos elementos finitos, onde a gente conheceria o campo H ao redor de todo o corpo, né? Eu, na verdade, até esqueci de colocar aqui o campo H, né, pessoal? Eu teria que conhecer o campo H para poder usar a integral de Maxwell, né? O tensor de Maxwell. Teria que conhecer o campo H ao longo do corpo inteirinho, aplicar na expressão do tensor de Maxwell, integrar, né? Para poder achar a força que age sobre o centro de gravidade do corpo, certo? Então, note que aparece μ0 aqui, ó, né? Por isso que a superfície no tensor de Maxwell, esse amarelinho aqui, tem que ser no ar, né? Mas a gente pode colocá-la bem próxima ao ferro, né? Em motores elétricos, por exemplo, onde há um entreferro, né? É comum a gente para ter um resultado melhor, tá? É comum a gente passar essa superfície, no caso de motor, eu tenho o estator e o rotor, né? Passar a superfície do tensor de Maxwell bem
entre o estator e o rotor. Para envolver o rotor inteiro da máquina, aí eu consigo calcular numa expressão semelhante a essa, né, para o torque. Né? Bastaria eu fazer um produto vetorial aqui e eu conseguiria achar o torque, né, resultante na máquina, certo? No rotor. Né? Existem outros métodos para cálculo da força e do torque, além do método tensor de Maxwell. Né? Existe o método de Arkell, o método da matriz jacobiana local, derivação da matriz jacobiana local, método da variação da energia, da coenergia. Esses métodos, em geral, eu até publiquei um artigo sobre esse assunto, quando eu estava fazendo meu doutorado. O único método que dá um resultado assim, igual ao do tensor de Maxwell é o método da derivação da matriz jacobiana local. Inclusive tem um artigo que mostra que se a superfície for bem no centro entre o entreferro, entre estator e rotor, os dois métodos eles acabam sendo iguais, certo? Mas os outros métodos em geral eles dão um resultado pior. Tá? Existe um outro método também que é um método baseado no tensor de Maxwell também, tá? Só que com pesos, tá? É um método que eu percebi que alguns autores estão usando, né? Dá um resultado, aí eu não sei se o resultado é mais preciso ou não, tá? Teria que dar uma pesquisada mas acredito que não, porque o método tensor de Maxwell, a gente mesmo no nosso laboratório lá quando eu fiz o doutorado, publicamos artigos sobre isso, né? E na literatura havia bastante. O método tensor de Maxwell, ele dá um resultado muito em cima. Se a gente faz a medição do torque ou da força no dispositivo e o resultado é com uma precisão muito grande. É claro que nos nossos circuitos magnéticos nós vamos aproximar, né? Vamos usar a expressão considerando que o H é constante. Mesmo assim a gente tem um resultado bem satisfatório. Tá? Então, obrigado, pessoal. Seria isso sobre tensor de Maxwell. Nós vamos fazer alguns exercícios aí nas videoaulas que seguem, tá? Sobre isso.